Pai Celestial, em Tua presença sagrada nos colocamos neste momento. Nossos corações buscam a Tua luz e nossas almas anseiam pela Tua orientação, especialmente quando se trata dos laços que nos unem uns aos outros. Vivemos em um mundo onde as conexões humanas são testadas de maneiras incontáveis, onde mal-entendidos podem florescer e onde a distância, tanto física quanto emocional, pode se instalar como um véu entre nós e aqueles que amamos. A busca por relacionamentos abençoados, aqueles que refletem o Teu amor incondicional, a Tua paciência e a Tua compreensão, é uma jornada constante, muitas vezes repleta de desafios que parecem insuperáveis. Sabemos que Tu és o Deus de todo relacionamento, o Criador dos laços familiares, de amizades profundas e do amor conjugal. Tu nos deste o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos, um ideal que muitas vezes lutamos para alcançar em meio às nossas próprias imperfeições e fraquezas. Há momentos em que nos sentimos perdidos no labirinto das emoções humanas, quando as palavras ferem em vez de curar, quando as ações parecem distantes do que desejamos, quando as expectativas não são atendidas e o silêncio se torna um abismo de incerteza. É nesse cenário, Pai, que buscamos o Teu toque transformador. Não estamos aqui para pedir por relacionamentos perfeitos, pois sabemos que a perfeição reside somente em Ti. Buscamos, sim, a graça para navegar pelas imperfeições, para encontrar a beleza na fragilidade e para construir pontes de entendimento onde antes havia muros. A nossa intenção é cultivar em nossos relacionamentos a essência do Teu amor. Um amor que é paciente, que é bondoso, que não inveja, que não se exaspera, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esta é a verdade que almejamos viver, a realidade que, com a Tua ajuda, desejamos manifestar em cada interação. Sejam cônjuges, filhos, pais, irmãos, amigos ou colegas, cada relacionamento carrega um potencial imenso para glorificar o Teu nome, para ser um reflexo do Teu reino na terra. No entanto, também reconhecemos o potencial de dor, de desilusão e de afastamento quando esses laços são desprovidos da Tua sabedoria e do Teu amor. As nossas próprias ações e palavras, por vezes ditas sem pensar, por vezes nascidas de um coração magoado, podem criar fissuras difíceis de reparar. E mesmo quando as nossas intenções são boas, a nossa humanidade limitada pode nos levar a cair, a tropeçar e a ferir aqueles que prezamos. Por isso, clamamos a Ti, Senhor. Em um mundo que muitas vezes valoriza o individualismo e a autopreservação, é fácil esquecer a importância de nutrir e proteger os relacionamentos que nos foram confiados. Precisamos aprender a olhar além das aparências, a enxergar o outro com os olhos da compaixão, a oferecer o perdão com a mesma generosidade que recebemos de Ti. O caminho para relacionamentos abençoados não é um caminho de autossuficiência, mas sim um caminho de dependência total de Ti, o único que verdadeiramente conhece o coração de cada um. É nesse espírito de humildade e de confiança que iniciamos esta jornada de oração, buscando a Tua intervenção divina. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie em cada palavra, em cada pensamento e em cada ação que tivermos em nossos relacionamentos. Que Tua presença seja o alicerce sobre o qual construímos a confiança, o respeito e o amor mútuo. Que Tua verdade desfaça as mentiras e as dúvidas que possam surgir, e que Tua luz dissipe as trevas da incompreensão e do ressentimento. Estamos prontos para ser moldados por Tuas mãos amorosas, para sermos ensinados por Tua sabedoria eterna, para experimentarmos a plenitude dos relacionamentos que Tu desejas para nós. Senhor nosso Deus, a experiência humana nos mostra que a comunicação é a artéria vital de qualquer relacionamento. No entanto, a capacidade de articular nossos pensamentos e sentimentos de forma clara, respeitosa e eficaz é uma habilidade que frequentemente nos escapa. Quantas vezes, por falta de uma escuta atenta, deixamos de captar a essência da mensagem que o outro nos dirigia, respondendo apenas à superfície das palavras? Desenvolver a capacidade de ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração, compreendendo as emoções subjacentes e as necessidades não expressas, é um aprendizado contínuo que nos conduz a um nível mais profundo de conexão. Assim,
Suplicamos por tua graça para que sejamos ouvintes mais pacientes e perspicazes, aqueles que buscam verdadeiramente entender antes de serem compreendidos. Ademais, a expressão verbal, quando desprovida de empatia, pode se tornar uma arma capaz de infligir feridas profundas. É fácil, na correria do dia a dia ou sob o impacto de uma emoção intensa, proferir palavras ásperas, críticas destrutivas ou acusações que erguem barreiras intransponíveis. Precisamos, portanto, de uma sabedoria divina para modular nosso tom, escolher as palavras com cuidado e expressar nossas próprias necessidades e frustrações de maneira construtiva, sem atribuir culpa ou desqualificar o outro. Que tua mão nos guie para que, em vez de agredir, escolhamos edificar. Em vez de condenar, escolhamos acolher com amor e verdade. Outra camada crucial na construção de relacionamentos sólidos reside na capacidade de gerenciar conflitos de maneira saudável. Divergências são inevitáveis, pois cada indivíduo possui sua própria perspectiva e suas experiências únicas. O que distingue um relacionamento resiliente de um que sucumbe à pressão é a forma como essas divergências são abordadas. Em vez de encarar o conflito como uma batalha a ser vencida, precisamos aprender a vê-lo como uma oportunidade para crescimento mútuo, para aprofundar o entendimento e para fortalecer os laços. O perdão, Pai, é a ponte que nos permite atravessar o abismo criado por um desentendimento, e a generosidade em perdoar, em remover o peso do ressentimento, é fundamental para a restauração da paz e da intimidade. Consideremos agora a importância vital da reciprocidade e do cuidado mútuo. Relacionamentos não são vias de mão única. Eles prosperam quando há um fluxo equilibrado de apoio, afeto e consideração. Ações que demonstram que nos importamos com o bem-estar do outro, mesmo nos pequenos gestos, um elogio sincero, um ombro amigo, uma ajuda oferecida sem ser solicitada, tecem uma malha de segurança emocional que fortalece os vínculos. Contudo, quando um lado se sente perpetuamente sobrecarregado ou ignorado, a chama do relacionamento começa a diminuir. Pedimos, Senhor, que nos ensines a cultivar essa atitude de serviço e a reconhecer as necessidades do outro, respondendo com prontidão e amor genuíno, para que nossos relacionamentos sejam um testemunho vivo do teu amor abnegado. Neste momento, voltemos nosso olhar para a importância da valorização e do reconhecimento individual dentro dos relacionamentos. Cada pessoa que cruza nosso caminho traz consigo uma história única, dons específicos e uma maneira particular de ver o mundo. Frequentemente, em nossa busca por harmonia relacional, corremos o risco de diluir a individualidade do outro em prol de uma unidade superficial, ou de focar excessivamente em nossas próprias necessidades, deixando de enxergar e celebrar as qualidades singulares que tornam cada ser especial. A ausência de reconhecimento genuíno pode levar ao sentimento de invisibilidade e desvalorização, minando a confiança e o afeto que são a base de qualquer vínculo duradouro. Assim, pedimos, ó Deus de infinita sabedoria, que nos concedas a perspicácia para identificar e apreciar os talentos, as virtudes e as contribuições únicas de cada pessoa em nossas vidas, fortalecendo assim a individualidade dentro da unidade. Imaginemos agora um jardim onde cada flor, com sua cor e forma distintas, contribui para a beleza do todo. Se tentássemos fazer com que todas as flores fossem iguais, o jardim perderia sua riqueza e originalidade. Da mesma forma, em nossos relacionamentos, a celebração das diferenças, longe de ser um obstáculo, é o que enriquece e fortalece a conexão. Isto se estende à forma como expressamos apreço. Um simples obrigado, sincero, um elogio específico sobre uma habilidade demonstrada, ou um gesto que valide uma conquista pessoal, pode ter um impacto profundo na autoestima e no sentimento de pertencimento do outro. Ao invés de apenas agradecer a presença, concentremo-nos em agradecer a essência, a maneira única de ser e de agir que o outro manifesta. Para além do reconhecimento verbal, a demonstração de gratidão em ações concretas solidifica ainda mais os laços. Quando dedicamos tempo para apoiar os projetos pessoais de alguém, ou quando celebramos suas vitórias profissionais ou acadêmicas, estamos comunicando que valorizamos sua jornada e suas aspirações. Talvez o seu ente querido tenha um hobby artístico que o apaixona,
Um convite para assistir a uma exposição ou um comentário apreciativo sobre uma obra criada pode significar muito mais do que palavras genéricas de encorajamento. Igualmente, quando um colega de trabalho demonstra uma competência particular em resolver um problema complexo, reconhecer publicamente essa habilidade não apenas o valoriza, mas também cria um ambiente de trabalho mais positivo e colaborativo. Adicionalmente, a gratidão nos predispõe a uma atitude de generosidade, que é crucial para a saúde dos relacionamentos. Quando reconhecemos o valor e os esforços do outro, tornamo-nos mais propensos a oferecer nosso próprio apoio, tempo e recursos sem esperar algo em troca imediato. Essa atitude de dar desinteressadamente constrói um ciclo virtuoso de generosidade e apreço mútuo. É como um investimento em um bem precioso. Quanto mais gratidão e reconhecimento investimos, mais forte e duradouro se torna o relacionamento. Que sejamos, portanto, instrumentos de tua bênção, irradiando apreço e reconhecimento que alimentem e sustentem os laços que nos unem, refletindo o teu amor generoso em cada interação. Senhor, em nossa busca por relacionamentos abençoados, um aspecto primordial, porém frequentemente negligenciado, é a habilidade de gerenciar expectativas. Frequentemente, depositamos em nossos entes queridos projeções de quem gostaríamos que fossem, ou de como desejamos que hajam em determinadas circunstâncias, sem, contudo, ter uma comunicação clara e honesta sobre essas expectativas. Essa lacuna entre o que projetamos e a realidade do outro pode gerar desapontamentos amargos e um sentimento de incompreensão mútua. Precisamos aprender a discernir entre uma visão inspiradora e uma exigência implícita, buscando alinhar nossas esperanças com a individualidade e a capacidade de cada pessoa. Voltando a essa reflexão, é fundamental reconhecer que nem sempre é possível atender a todas as expectativas, sejam elas nossas ou daqueles que nos cercam. A vida é dinâmica e as circunstâncias mudam. Um amigo que em um momento da vida podia dedicar amplo tempo à amizade pode, posteriormente, enfrentar novas responsabilidades profissionais ou familiares que restringam essa disponibilidade. Da mesma forma, um cônjuge pode passar por um período de transição ou de aprendizado que o impeça de responder a certas necessidades emocionais de imediato. Encarar essas realidades com flexibilidade e empatia, em vez de rigidez e frustração, é um sinal de maturidade relacional. Por conseguinte, é imperativo que cultivemos a arte do diálogo aberto e honesto sobre o que esperamos e o que podemos oferecer. Isso exige vulnerabilidade para expressar nossas necessidades e também a humildade para aceitar que nem sempre seremos capazes de satisfazer todas as demandas. Compartilhar abertamente o que nos motiva, o que nos alegra e quais são nossos limites não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de confiança que fortalece os alicerces do relacionamento. Essa comunicação transparente cria um espaço seguro, onde as expectativas podem ser negociadas e ajustadas, prevenindo ressentimentos futuros. Adicionalmente, é crucial desenvolvermos a capacidade de autoavaliação relacional. De tempos em tempos, devemos nos perguntar: minhas expectativas em relação a este relacionamento são realistas? Elas se baseiam em um amor genuíno e no desejo de bem-estar mútuo ou em um anseio egoísta por validação ou controle? É um exercício que nos chama à introspecção e à correção de rumos, permitindo-nos discernir se estamos contribuindo para um ambiente de crescimento e apoio, ou se estamos, inadvertidamente, impondo fardos desnecessários sobre o outro. Essa reflexão constante nos aproxima de relacionamentos mais equilibrados e saudáveis. Em suma, a gestão de expectativas em relacionamentos é uma jornada de aprendizagem contínua, que demanda comunicação clara, flexibilidade diante das mudanças e uma profunda autoanálise. Quando alinhamos nossas esperanças com a realidade, expressamos nossas necessidades com transparência e aceitamos as limitações inerentes à condição humana, construímos relações mais resilientes, gratificantes e, acima de tudo, abençoadas, refletindo a tua graça em nossa forma de interagir. Senhor, em nossa busca por relacionamentos abençoados, um aspecto primordial, porém frequentemente negligenciado, é a arte da reconciliação e da restauração após conflitos. A vida,
em sua essência, é um fluxo contínuo de interações, e inevitavelmente surgirão desentendimentos, mágoas e feridas. A questão crucial não é se o conflito ocorrerá, mas como reagimos a ele e se estamos dispostos a trilhar o caminho da reparação. A iniciativa de pedir perdão, mesmo quando acreditamos que a culpa não recai totalmente sobre nós, ou a disposição de oferecer perdão quando somos os ofendidos, demonstra um nível de maturidade espiritual e um compromisso profundo com a saúde do relacionamento. Pensemos agora na dinâmica sutil da desculpa. Não se trata apenas de proferir as palavras desculpa ou perdão. A reconciliação genuína exige um reconhecimento da dor causada, uma humildade para admitir o próprio erro e uma demonstração prática de que aprendemos com ele. Por exemplo, se em um momento de estresse verbalizamos palavras ásperas para um familiar, não basta apenas um pedido genérico. A verdadeira reconciliação pode envolver um gesto adicional de carinho, uma tentativa de compreender o impacto das nossas palavras no outro, ou até mesmo um esforço para mudar o nosso comportamento em situações semelhantes futuras. A ausência desse reconhecimento e dessa ação consequente pode deixar a ferida aberta, impedindo a cura completa. Ao mesmo tempo, a capacidade de perdoar, mesmo quando a mágoa parece profunda e a injustiça latente, é um reflexo direto da graça que recebemos de ti. Compreender que o perdão não é esquecer o ocorrido, mas sim liberar o direito de guardar ressentimento e abrir espaço para a restauração, transforma a dinâmica do conflito. Consideramos a situação de um amigo que, por descuido ou por falta de consideração, compartilhou uma informação confidencial. A dor da traição da confiança pode ser imensa. No entanto, se escolhermos o caminho do perdão, estamos, na verdade, liberando a nós mesmos da carga pesada do rancor e permitindo que a possibilidade de um futuro de confiança seja reconstruída, passo a passo. Nessa mesma linha, a necessidade de cultivar um ambiente de segurança emocional para a vulnerabilidade é inegociável. Quando o medo do julgamento ou da rejeição paira sobre um relacionamento, a verdadeira intimidade é sufocada. Os indivíduos se retraem, escondem suas falhas e mascaram suas verdadeiras emoções, criando uma fachada que impede a conexão autêntica. Precisamos, portanto, desenvolver a coragem de ser transparentes sobre nossas imperfeições e, ao mesmo tempo, oferecer um porto seguro para que os outros possam fazer o mesmo. Assim, a prática da reassunção de responsabilidade, em vez de culpar o outro ou as circunstâncias, é um pilar para a restauração. Quando assumimos nossa parcela de responsabilidade em um desentendimento, mesmo que pequena, abrimos a porta para um diálogo mais produtivo e menos defensivo. É um convite para que a outra parte também se abra e, juntos, encontrem um caminho para seguir em frente. Essa atitude proativa em buscar a cura, em trabalhar para reparar os laços rompidos ou enfraquecidos, é uma manifestação concreta do amor que professamos. Um testemunho vivente da tua capacidade transformadora em nossas vidas e em nossos relacionamentos. Pai Santo, à medida que aprofundamos nossa compreensão sobre relacionamentos abençoados, um novo horizonte se descortina, o da resiliência e do crescimento conjunto diante das adversidades. A vida não se apresenta apenas com momentos de tranquilidade, mas também com tempestades que testam os alicerces de nossas conexões. É precisamente nesses momentos turbulentos que a verdadeira força de um vínculo se revela, não na ausência de problemas, mas na capacidade mútua de superá-los, emergindo mais fortes e unidos. A perseverança em buscar soluções, mesmo quando o caminho parece árduo e as energias se esvaem, é um testemunho do compromisso que desejamos nutrir. Pense agora em como essa resiliência se manifesta na prática, em situações cotidianas que desafiam a harmonia. Imaginemos um casal enfrentando dificuldades financeiras inesperadas, como a perda de um emprego. Em vez de se deixarem consumir pela ansiedade e pela culpa, focando no problema, eles podem escolher unir forças, reavaliar prioridades, buscar novas oportunidades juntos e oferecer um ao outro apoio emocional inabalável. Essa capacidade de se reerguerem, de encontrarem esperança na adversidade através da colaboração e do encorajamento mútuo, é o que transforma uma crise em um catalisador para o crescimento do relacionamento. Ademais, a confiança, que já mencionamos em outros contextos,
ganha uma dimensão ainda mais crítica quando falamos de superar desafios. A confiança não se limita a nem acreditar na honestidade do outro, mas estende-se à convicção de que, juntos, vocês são capazes de enfrentar e superar obstáculos. Esta fé compartilhada na capacidade de vocês como unidade permite que a vulnerabilidade floresça, pois cada um sabe que o outro estará presente para oferecer suporte, mesmo quando a situação parecer sombria. É essa confiança que permite uma partilha aberta de medos e incertezas, sem o temor de ser julgado ou abandonado. Outro eixo fundamental para a resiliência relacional reside na flexibilidade e na adaptabilidade. O mundo está em constante mudança, e as circunstâncias que afetam nossas vidas também. As pessoas que amamos evoluem, mudam de interesses, enfrentam novas fases de desenvolvimento pessoal e profissional. Um relacionamento inflexível, que insiste em manter as coisas como eram antes, está fadado a se tornar obsoleto e, consequentemente, a sofrer. Conversely, a habilidade de se ajustar às novas realidades, de redescobrir interesses em comum ou de apoiar as jornadas individuais do outro com compreensão e abertura, é essencial para a longevidade e a saúde do vínculo. Consideremos, por exemplo, um grupo de amigos que, após anos de convivência próxima, se veem distanciados por diferentes caminhos profissionais e geográficos. Em vez de lamentar a perda da proximidade física, eles podem optar por adaptar a forma como mantêm contato, utilizando tecnologia para videoconferências regulares, organizando encontros anuais ou até mesmo apoiando os novos círculos sociais de cada um. Essa adaptação da dinâmica de amizade, sem sacrificar a essência do carinho e do respeito, demonstra uma resiliência notável. Consequentemente, a resiliência não surge da ausência de dificuldades, mas da forma intencional como optamos por respondê-las. É um processo contínuo de aprendizado, de ajuste e de reafirmação do compromisso mútuo. Ao invés de nos concentrarmos apenas em manter a paz superficial, devemos buscar ativamente fortalecer nossa capacidade de enfrentar juntos os desafios, transformando as provações em oportunidades de aprofundar nossa conexão e de celebrar a força que encontramos um no outro. É nesse espírito que edificamos relacionamentos que não apenas sobrevivem às tempestades, mas que florescem através delas, honrando tua vontade para a nossa vida. Por meio de uma perspectiva contínua de aprimoramento, a virtude da paciência revela-se um componente indispensável na construção de laços duradouros e significativos. Em um mundo que exalta a gratificação instantânea e a eficiência a todo custo, a prática da paciência em nossos relacionamentos pode parecer um conceito antiquado. Contudo, é justamente essa capacidade de esperar, de suportar as falhas alheias sem julgamento precipitado e de permitir que o tempo haja em processos de cura e crescimento, que diferencia conexões superficiais de vínculos profundamente enraizados e resilientes. A paciência manifesta-se de variadas formas. Ela é o discernimento para entender que o desenvolvimento pessoal de um ente querido é um processo gradual, repleto de altos e baixos. É a disposição de não desistir de alguém diante de um tropeço ou de um erro, mas de oferecer encorajamento e tempo para que a pessoa se reerga e aprenda. Por exemplo, um pai que pacientemente ensina seu filho a andar de bicicleta, mesmo após diversas quedas, demonstra essa virtude. Ele não se frustra com os tombos, mas auxilia o filho a se levantar, ajusta o equipamento e reitera a importância de persistir com calma. Furthermore, a paciência é essencial na comunicação. Quantas vezes a impaciência em expressar nossa própria opinião nos impede de ouvir atentamente o que o outro tem a dizer? Ou, inversamente, a impaciência com a forma como alguém se comunica nos leva a interromper ou a desconsiderar sua mensagem. Cultivar a paciência na escuta significa dar ao outro o espaço e o tempo necessários para articular seus pensamentos e sentimentos, mesmo que isso demande um pouco mais de esforço de nossa parte. É um sinal de respeito e valorização do interlocutor. Outra camada importante é reconhecer que laços fortes demandam tempo para se consolidar. A intimidade genuína, a confiança mútua e o entendimento profundo não são construídos da noite para o dia. Requerem interações consistentes, partilha de experiências, tanto alegres quanto desafiadoras,
e a superação conjunta de obstáculos. A impaciência nesse processo pode levar a expectativas irreais ou a tentativas de acelerar etapas naturais, comprometendo a solidez da base relacional que está sendo edificada. Imagine a paciência necessária para cultivar uma amizade verdadeira ao longo de décadas, testemunhando as mudanças na vida de cada um e mantendo o afeto e a conexão, apesar das distâncias físicas ou das diferentes fases de vida. Por conseguinte, a paciência não é passividade, mas uma força ativa que escolhe a perseverança e a compreensão em vez da reação impulsiva ou do desânimo. Ela nos capacita a ver além das imperfeições momentâneas, a reconhecer o potencial de crescimento no outro e a investir no relacionamento com a convicção de que ele pode se fortalecer com o tempo e com o cuidado dedicado. É um reflexo da tua própria longanimidade para conosco, Pai, que nos encoraja a estender essa mesma graça e perseverança aos que caminham ao nosso lado, edificando assim relacionamentos que honram a tua presença em nossas vidas. À medida que navegamos por estas reflexões, percebemos que a essência de relacionamentos verdadeiramente abençoados não reside em uma fórmula mágica ou em uma perfeição inatingível, mas sim na profunda e contínua jornada de cultivar um solo fértil, onde o amor, a compreensão e o respeito possam florescer. É como observar a intricada tecelagem de um tapete precioso. Cada fio, em sua cor e textura únicas, contribui para a beleza e a força do conjunto. As nuances da comunicação, a delicadeza da empatia, a coragem da vulnerabilidade e a resiliência diante das intempéries, todas se entrelaçam para formar um padrão harmonioso. Nesta perspectiva, a maneira como honramos e valorizamos a singularidade de cada indivíduo, ao mesmo tempo em que fortalecemos a unidade do todo, emerge como um pilar central. O reconhecimento das contribuições individuais, nutrido por uma gratidão sincera e expressa de forma autêntica, cria um ambiente onde cada um se sente visto e apreciado, formando a base para uma conexão mais resiliente e enriquecedora. É um convite à celebração das diferenças como instrumentos de fortalecimento, e não como barreiras a serem transponidas sem cuidado. Ao introspectivamente considerarmos a paisagem das nossas interações, torna-se evidente que a esperança em relacionamentos prósperos não pode ser um mero desejo passivo, mas sim uma força ativa que molda nossas atitudes e escolhas diárias. A aceitação das imperfeições intrínsecas à natureza humana, aliada a uma comunicação aberta e a uma flexibilidade que abraça as mudanças e os aprendizados, pavimenta o caminho para laços mais profundos e duradouros. Este percurso exige uma atenção constante à qualidade da nossa presença, um compromisso com a cura e a restauração, e uma apreciação pela jornada de crescimento mútuo. À medida que nos aproximamos da conclusão desta meditação, a compreensão acumulada nos impulsiona para uma visão mais clara do que significa, de fato, viver e nutrir conexões que refletem o amor em sua forma mais pura e transformadora.